Você já teve aquela sensação estranha, como se algo estivesse te observando, mesmo quando não havia ninguém por perto? E se eu te dissesse que, em algum canto obscuro da internet, uma creepypasta guarda um segredo macabro, algo que nunca deveria ter sido contado? Bem-vindo ao Câmara Secreta, prepare-se para descobrir o que a escuridão esconde e o que nunca deveria ser descoberto. Você vai conseguir fugir? Havia uma lenda circulando em fóruns obscuros da internet, uma história que muitos consideravam apenas mais uma creepypasta inventada para assustar os mais ingênuos. O conto falava sobre um vídeo misterioso chamado Big Brother, um arquivo que supostamente aparecia aleatoriamente nas recomendações do YouTube e desaparecia sem deixar rastros. Os poucos que afirmavam tê-lo assistido contavam histórias perturbadoras. Alguns diziam que ele mostrava uma transmissão ao vivo de um quarto desconhecido. Outros alegavam que, ao final do vídeo, a câmera se voltava para quem estava assistindo. E então, o mais estranho, relatos de pessoas que haviam sumido após mencionarem o vídeo. Marcos não era de se impressionar fácil. Estudante de tecnologia e fã de desafios, passava horas navegando pela Deep Web, explorando teorias da conspiração e tentando separar fato de ficção. Foi em uma de suas madrugadas insones que encontrou uma discussão sobre o tal vídeo proibido. Um usuário anônimo relatava que o vídeo havia surgido em sua página inicial do YouTube sem que ele o tivesse procurado. Ele assistiu. Dias depois, começou a notar coisas estranhas acontecendo ao seu redor. E então, nunca mais postou nada no fórum. Marcos rolou os olhos. Histórias desse tipo apareciam o tempo todo na internet. A diferença era que essa tinha um padrão. O vídeo sempre desaparecia do histórico, e os que assistiam sumiam ou deletavam suas contas. Alguém apagando seus rastros? Um vírus? Uma pegadinha bem feita? Pensou. Sentiu um arrepio leve, mas afastou a sensação. Afinal, não passava de mais uma lenda digital. Ele fechou o fórum e decidiu esquecer o assunto. Mal sabia ele que, em poucos dias, Big Brother apareceria para ele. 3 dias se passaram desde que Marcos lera sobre Big Brother, e ele já havia esquecido a história. Era uma noite comum, e ele navegava pelo YouTube assistindo a vídeos aleatórios. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fria do monitor. Enquanto passava os olhos pela página inicial, algo lhe chamou a atenção. Um vídeo sem título. Sem descrição. Nenhuma curtida ou comentário. A thumbnail era apenas uma imagem escura, quase indistinguível. Marcos franziu a testa. Nunca tinha visto um vídeo assim antes. A curiosidade venceu. Ele clicou. A tela ficou preta por alguns segundos. Então, surgiu a imagem de um quarto mal iluminado. Um monitor ligado refletia uma luz azulada na parede. No centro da cama, um homem dormia, virado de lado, a respiração ritmada e profunda. No canto do quarto, uma sombra. Imóvel. Observando. Marcos sentiu um frio subir pela espinha. O vídeo era de baixa qualidade, mas havia algo inquietante naquela figura parada. Não era possível distinguir seu rosto. Era como se a escuridão do canto simplesmente se adensasse até formar uma silhueta humana. O vídeo continuava. Nenhuma música, nenhum efeito sonoro, apenas o barulho distante do ventilador do computador. A sombra se moveu. Marcos piscou, sentindo o coração acelerar. A silhueta parecia deslizar, aproximando-se lentamente da cama onde o homem dormia. O ambiente continuava envolto em um silêncio sufocante, e a qualidade do vídeo tornava difícil discernir detalhes. Mas uma coisa era clara, a sombra agora estava muito próxima da cama. O homem dormindo não se movia. Nenhuma reação, nenhum sobressalto. Era como se ele não percebesse a presença. Marcos se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela. Foi então que aconteceu. A sombra virou a cabeça. Direto para a câmera. Um arrepio percorreu todo o corpo de Marcos. Ele não sabia dizer como, mas teve a sensação de que a coisa no vídeo o via. Os pixels escuros e indefinidos pareciam formar 2 buracos negros, vazios e profundos. Seu instinto gritava para fechar o vídeo, mas seus dedos estavam travados no mouse. A imagem começou a falhar.
Pequenos estalos saíam dos fones de ouvido, como interferência. O vídeo deu um salto brusco, e de repente, a câmera não mostrava mais o quarto. Agora, a tela estava preenchida por uma escuridão completa. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, uma respiração. Baixa, profunda, próxima demais do microfone. Marcos arrancou os fones e empurrou a cadeira para trás, ofegante. O vídeo continuava, mas ele não ousou mais olhar. Sua mão tremia ao levar o cursor até o botão de fechar. Quando finalmente conseguiu, a tela do computador piscou, refletindo seu rosto pálido. Atrás dele, a tela escura do monitor mostrava uma figura parada. O coração de Marcos batia acelerado. Ele virou-se bruscamente para trás, mas o quarto estava vazio. Respirou fundo, tentando se acalmar. Foi só um reflexo, repetiu para si mesmo. Voltou a olhar para o monitor. O vídeo não estava mais ali. A página do YouTube tinha recarregado, como se nada tivesse acontecido. Tentou acessar o histórico, mas não havia nenhum registro do que acabará de assistir. Seu estômago se revirou. Sentia que algo estava errado. Decidiu desligar o computador e ir para a cama. Mas, assim que se levantou, ouviu um som sutil atrás de si. A mesma respiração. Virou-se lentamente. A tela do monitor, agora desligada, refletia seu próprio rosto, e algo mais. Uma figura escura, imóvel, exatamente atrás dele. O medo paralisou. Sua mente gritava para correr, mas suas pernas não obedeciam. Lentamente, a silhueta começou a se mover. Não em sua direção, mas dentro do reflexo, aproximando-se cada vez mais da imagem de Marcos no monitor. Em pânico, ele girou nos calcanhares e tentou fugir do quarto, mas suas mãos escorregavam na maçaneta trêmula. Com um esforço final, conseguiu abrir a porta e correu pelo corredor escuro do apartamento. Sentiu o peso da sombra atrás de si, o som da respiração agora muito próximo de seu ouvido. Ele não olhou para trás. Marcos não ousou mais olhar para trás. A escuridão do corredor parecia se fechar em torno dele enquanto ele corria. O som da respiração atrás dele era cada vez mais alto, mais próximo, como se estivesse seguindo cada passo que dava. Ele sabia que não podia parar. Se parasse, teria o que vinha atrás dele. Mas o medo tornava mais lento, e ele começava a sentir a energia se esvair de seu corpo. Suor escorria de sua testa, e suas pernas tremiam. Ao longe, ele viu a porta da rua. A saída. Mas quando estava prestes a alcançá-la, ouviu um estalo, e a porta bateu com força, impedindo sua fuga. Agora, ele estava preso. Virou-se e tentou correr para o outro lado do apartamento. Quando passou por um espelho, uma imagem o paralisou. Seu reflexo, como em um pesadelo, não correspondia mais aos seus movimentos. A figura no espelho estava sorrindo. E ele não estava sorrindo. Ele estava imóvel, com os olhos fixos na porta trancada, e o reflexo de alguém estava ao seu lado. A figura no espelho se moveu de forma independente, vindo em sua direção. O pânico se apoderou de Marcos. Ele não tinha mais controle sobre seu corpo. Seu reflexo parecia se alimentar de seu medo, e ele sentia a sensação de ser caçado por uma força invisível. Quando se virou para correr novamente, viu que o reflexo ainda o seguia, de perto. Mais perto. Até que, finalmente, se aproximou de sua orelha e sussurrou. Você nunca vai escapar. Marcos não sabia o que fazer. O reflexo no espelho, a respiração insuportável, o som cada vez mais forte. Sua mente estava em completo caos. Ele sentia que não tinha mais controle sobre nada, nem mesmo sobre o próprio corpo. Cada movimento parecia ser uma imitação de si mesmo, como se estivesse sendo manipulado por algo muito além de sua compreensão. Ele sentiu uma pressão no peito. Uma dor física, como se sua alma estivesse sendo dilacerada. Tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para o espelho, vendo o reflexo sorrindo de forma cada vez mais macabra. Foi então que ele ouviu um som vindo de seu celular. O toque era familiar, uma notificação do YouTube. O coração de Marcos disparou. Ele sabia o que era.
Sabia o que aconteceria. A curiosidade o corroía, mas ele não queria mais enfrentar a verdade. Ele não queria ver o que o Big Brother tinha preparado para ele. Mesmo assim, o impulso foi mais forte. Ele pegou o celular com mãos trêmulas, desbloqueou a tela e abriu o YouTube. Havia uma notificação: novo vídeo recomendado para você, Big Brother, o último vídeo. Aquele título era o suficiente para paralisá-lo. Ele sabia o que significava. Não podia ser coincidência. O Big Brother tinha encontrado seu caminho até ele novamente. Com um suspiro pesado, ele clicou no vídeo. A tela de carregamento demorou mais do que o normal, e a sensação de pavor cresceu dentro dele. Quando finalmente o vídeo começou, a tela era diferente das anteriores. Desta vez, a imagem parecia mais clara, mas ao mesmo tempo, mais opressiva. Era uma visão do apartamento de Marcos. A câmera estava posicionada na sala, filmando-o de longe, como se estivesse observando todos os seus movimentos. Marcos gaguejou, tentando entender o que estava acontecendo. Ele se virou, olhando ao redor de sua própria sala, mas não havia ninguém ali. No vídeo, sua versão refletida parecia observar o Marcos real, como se estivesse esperando que ele reagisse. A tensão aumentava, e ele não conseguia mais desviar os olhos da tela. Então, o que ele temia aconteceu. A câmera no vídeo se virou, mostrando o reflexo de Marcos na tela de seu celular. E na tela, o reflexo sorriu. Se você gostou dessa história, inscreva-se no Câmara Secreta e ative o sininho. Porque esta foi apenas uma das muitas câmaras que escondem segredos sombrios, e o próximo mistério já está chamando por você.